é um bate-papo. E aí, o que eu quero trazer para vocês? A minha história, né? A minha história, alguns exemplos de como eu consegui vencê-las. E continuo. Eu tenho um líder meu aqui, o Bruno, que veio assistir a palestra. Ele foi convocado pelo time lá da empresa. Mas assim, meu nome é Célia Volpone. Eu sou CEO da empresa Raízes Soluções. Eu digo que eu sou a pagadora de tudo, né? Porque CEO é uma palavra chique, moderna, mas a gente que carrega o piano. Eu tenho essa empresa há 27 anos, tenho 2 filhos, o Rodrigo em memória e o Plínio, e 2 netas, uma de 12 e uma de 9. O que é ser empresário no Brasil? Não é muito fácil. E não é muito fácil ser empresário em nenhum lugar do mundo. É uma responsabilidade sobre o cliente, sobre pessoas, que é acima da média. Quando a gente é cristão e entende que apenas somos mordomos daquilo que Deus nos proporciona e dá, isso fica mais fácil. Nossa, Célia, mas essa fala é muito legal, muito bacana. Eu sou cheia de medos, eu sou cheia de dificuldades, mas todas as vezes que a coisa aperta, é Ele que me conduz. É Ele que diz, calma, não chegou o tempo ainda. Então, essa empresa existe há 27 anos. Começo dela, a gente vendia de manhã para pagar o boleto à tarde, porque não tinha dinheiro. Eu fui ser sócia dessa empresa por uma questão que o meu antigo sócio, dono, chefe, dono da empresa, Microlins, o Zé Carlos Semenzato, não tinha dinheiro para pagar minha rescisão. E aí a única forma dele pagar minha rescisão foi me dando 2,5% da Raízes. A Raízes foi fundada para atender o grupo Microlins. Ela não tinha, nós éramos em 4 funcionários, eu e mais 3. Nós começamos num galpão que era o fundo de um supermercado. E antigamente aqueles computadores, né, com aquele top embaixo, né, aquela máquina embaixo, a gente cobria o computador e no outro dia os ratinhos tinham passado por lá. Por mais que a gente colocava veneno, a gente tinha as visitas dos nossos companheiros ratinhos nas capas dos computadores. No começo, esses 2 outros sócios, que eram o Zé Carlos e o Rafael, iam na empresa uma vez por mês para dar ideias e olhar o caixa e aumentar a retirada deles. Gente, a coisa mais difícil que existe e a mais maravilhosa quando a gente vê como oportunidade é quando a gente é humilhado, quando a gente é ofendido, quando a gente tem gente soberba do lado, é a gente dizer, eu vou fazer. É a gente ter obediência. Deus nos ensina nisso, né? E muitas vezes eu não concordava com as coisas, eu morria de medo deles mexerem no caixa, porque era a única forma de eu pagar a folha e pagar os fornecedores, mas eu tinha que obedecer, porque eu era sócia minoritária. A empresa foi crescendo, se tornou a editora do grupo Microlins. A gente chegou a vender 1.000 franquias, né? 1.000 distribuição no Brasil inteiro. A Microlins chegou a ter 1.000 franquias. Depois veio Embeleze com 400 franquias. E eu era, nessa época, né, que fundiu as empresas, eu era a única mulher sócia, com 10% aí, porque houve uma fusão. A única mulher que tinha poder de voto nas decisões e nas coisas. E eu digo isso para o Zé Carlos até hoje, o Semenzato é meu amigo, e eu digo para ele, graças à sua visão, graças a você ter uma ideia por dia, que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Porque o Zé Carlos tinha uma ideia por dia e nós saímos fazendo, né? Tinha dia que eu chegava às 6 da manhã na empresa e viajava o Brasil inteiro, a gente usava aqueles saltos altos, finos, e até hoje eu tenho problema no pé,
graças a isso, né? Hoje em dia as mulheres são mais inteligentes, né? Usam tênis, usam coisas mais confortáveis. Mas a gente viajava o Brasil inteiro vendendo franquia, falando das franquias, e aí a gente chegou a ter mais de 100 funcionários. De novo, eu era sócia, mulher minoritária, e fazia o meu papel da melhor maneira possível. Errava muito, com certeza. Obedecia sempre. Muitas vezes engolia, muitas vezes chorava, muitas vezes era humilhada pelas mulheres dos donos, né? Porque eu tinha poder de voto e elas não. E a vida foi seguindo. A Microlins foi vendida e os sócios minoritários são convidados a vender sua parte. Eu, muito apaixonada pela empresa, continuei na empresa. Por 6 meses, eu fui conduzida pelo grupo Anhanguera, que é quem comprou, e esse grupo fazia de tudo para humilhar o sócio que ele queria que saísse. Então, eu passei de diretora a chefe de RH, tudo que eu levava para esse moço, ele rasgava, tudo que eu levava para esse moço não dava certo, e aí eu chorava lágrimas de sangue, né? Porque não é uma lágrima daqui, mas é daqui. E quando 6 meses depois eu não aguentei mais, o meu marido já tinha saído, o Rafael, e eu não aguentei mais e vendi a minha parte para o Zé Carlos Semenzato, com uma proposta de me pagar 3 anos depois, num contrato extremamente frágil. Mas eu confiei, eu falei, não, eu estou adoecendo aqui. A única coisa que eu pedi para ele foi o nome, porque Raízes Soluções foi um nome que nós criamos lá atrás, com prêmio, foi funcionário que deu esse nome, e esse nome estava registrado e não era usado, porque a empresa passou a ser editora Microlins e não mais editora Raízes. E eu pedi o nome, e o nome foi me concedido, hoje eu tenho direito autoral para esse nome, e aí minha empresa saiu de 100 funcionários para 1, porque aí eu comecei a atender professores da rede pública, da Unesp, da USP, professores que faziam mestrado, doutorado e queriam publicar o seu projeto. E com a mesma dedicação daqui, eu tinha aqui. Sou perfeita? Não. Tive muitas revoltas, muitas tristezas, muitos medos, e eu sou apaixonada por trabalho. Então, foi muito difícil sair de um pico de 100 funcionários para um pico de 2, de 1, né? Tinha uma secretária. O tempo foi passando, a editora Microlins foi vendida, a Microlins foi vendida para o Grupo Multi, e aí tudo foi levado para Campinas. E a Microlins tinha um grupo que não era desse que tinha sido vendida, que era a Embeleze, que eu também distribuía livros. E a Embeleze precisava de uma distribuidora. E o CEO me procurou e disse, olha, eu tenho 2 momentos em Embeleze, com a Célia e sem a Célia. Porque a gente tinha, produto não chegava, a gente mandava de noite, de novo, a gente não perguntava. Cliente tinha problema financeiro, a gente dividia, naquela época era cheque, né? Os jovens nem sabem o que é cheque hoje. A gente dividia em 10 vezes, a gente tinha flexibilidade. E aí nós começamos a distribuir Embeleze. E assim foi durante quase 10 anos. Embeleze representava quase 90% do meu faturamento. Então, eu tinha 2 funcionários, passei a ter 5. Nessa época, o Bruno veio trabalhar com a gente, dando uma consultoria na área de tecnologia. Ele era um birô de serviço. E a gente foi crescendo. Num determinado momento, nós percebemos que trabalhar com franquia era bom, trabalhar com livros era bom, mas olhar para isso podia me trazer um grande problema, porque livro ia acabar. Foi a época do digital, que livro não ia ter mais, que tudo ia ser online. E aí nós começamos a pensar num outro negócio. Foi quando a gente começou a participar de feiras de educação, né? Eu tenho um super cliente aqui, que é o Renato, que me trouxe a TZ, né? O Renato é o que canta, para quem não sabe. E hoje eu atendo um grupo que ele atende,
que vende para redes públicas. E aí nós começamos a participar de feira de educação, e aí o que o aluno quer hoje? O aluno não quer mais o livro, o aluno não quer mais só o material didático, ele quer a plataforma inteligente, ele quer o livro, mas ele quer a experiência. O pai do aluno compra para esse aluno a experiência. Então, nós começamos a vender, além do material didático, o kit. Além do livro, o quebra-cabeça, o maker, o sal para o aluno fazer experiência, o jogo de tabloide, e aí vai. Aí eu comecei a trabalhar para grandes grupos. Hoje eu trabalho, provavelmente algum dos filhos de vocês compram o meu material. Eu trabalho para o grupo Be Education, para o grupo Arco, dentro da Arco Geek Nave, e trabalho para uma outra escola de inglês, além de Embeleze, além de Gourmet, que é grupo de franquias. O que eu quero dizer para vocês? Não receber a minha rescisão naquela época foi terrível. Eu tinha um filho que estava fazendo USP, com 18 anos de idade, eu mandava R$200 para ele, ele morava na USP, e eu falava assim para o meu patrão, eu preciso mandar dinheiro para o Rodrigo. Ele dizia, vende seu carro, porque ele não pagava o meu salário. Quando entrava dinheiro, ele pagava as coisas deles, o Zé Carlos muito visionário, ele priorizava outras coisas e não priorizava os funcionários no primeiro momento. E aí, gente, eu podia ter entrado em desespero, porque faltava salário, faltava dinheiro, né, para pagar as contas, água, luz, eu tinha. E aí, nessa época, eu trabalhava com ele, eu dava consultoria nos finais de semana, e eu dava aula para 300 alunos, economia, contabilidade e organização, no curso técnico de contabilidade. Porque o ganho era pouco, eu precisava completar a renda. Eu tinha 2 filhos para criar, e o Rodrigo em São Paulo. Se eu tivesse, por isso que o meu tema são 4 pilares, o primeiro é oportunidade. Se eu tivesse me desesperado nessa época, eu não tinha aceitado essa sociedade, eu não tinha aceitado essa rescisão ser paga com 2,5%, que não era nada, uma empresa que não tinha faturamento, não tinha dinheiro, né? Mas eu aceitei essa oportunidade com uma coisa que a gente ouve todo dia aqui. Nós não somos melhores que ninguém, que a gente tem que ter muita humildade e força para trabalhar. E foi esse 2,5%, né, e muito trabalho, que fez eu ter o patrimônio que eu tenho hoje. Até hoje, todas as vezes que eu encontro o Zé Carlos, eu digo, eu sei que se eu trabalhasse sozinha, provavelmente hoje eu ia ter meu escritório de contabilidade, eu estaria dando aula, mas eu não teria o patrimônio que eu tenho. Claro, gente, que eu tenho uma certeza na vida. Deus me ama muito. E todas as vezes que eu acho que o barco vai afundar, Ele me põe de volta. Todas as vezes que eu acho que uma situação é muito difícil, e eu já passei por várias, alguns de vocês sabem disso, Ele me traz de volta. Então, não tenham medo de enfrentar as oportunidades que chegam. Não tenham medo de olhar uma oportunidade que parece não ser uma oportunidade, com muita humildade, e seguir em frente. Hoje em dia, os jovens de hoje, na sua maioria, querem muito assim, aonde eu vou chegar na empresa? Qual que vai ser o meu cargo máximo? Quanto que eu vou estar ganhando daqui a um ano? A nossa geração é um pouco mais calma com relação a isso, porque o nosso sonho era trabalhar, o nosso sonho era estudar, o nosso sonho era cuidar dos nossos filhos, da nossa família, era não dar trabalho para pai e mãe. Eu venho de uma geração muito simples, minha mãe lavava roupa, meu pai era balconista de farmácia, mas tinha caráter, tinha honra, tinha valor. Então, gente, o meu primeiro pilar aqui, aproveitem as oportunidades que chegam até você. Não desprezem isso, porque essas oportunidades podem ser a bênção de Deus que vai vir mais lá na frente. Não tenham medo. Eu tenho muito medo.
Eu sou apaixonada por pessoas, o meu maior medo é mandar a gente embora. A pastora Thaís sabe disso. O meu maior medo é mudar time. O meu maior medo é não atender o meu cliente do jeito que ele precisa. Mas acreditem, as oportunidades que Deus coloca na sua mão, sejam mordomos. E quando a gente é mordomo, a gente não é dono. Aí entra a humildade. Quando você é mordomo, você cuida como servo e não como dono. Então, todas as vezes que a Célia se ensoberbece, todas as vezes que a Célia deixa de ser mordomo, eu tenho uma rasteira. E aí Deus fala assim, volta e começa de novo, né? Então, tenham humildade e vejam as oportunidades que Deus te dá como bênção, por mais difíceis que elas sejam. Eu fui muito humilhada, eu tive chefes, o Moisés aqui é contador, sabe disso. Eu tinha um auditor, que naquela época, balanço, a gente fazia, até hoje, né? Com livro preto, razão, a gente fazia à mão, ticava tudo. Quando eu encadernava, ele ia olhar meu razão e meu diário, ele passava a caneta vermelha e riscava tudo. E eu tinha que fazer tudo de novo, por causa de um erro. Ele podia falar para mim, eu mudar uma folha, e eu tinha que fazer tudo de novo. Então, vale a pena a gente olhar as oportunidades como bênção, por mais difíceis que elas sejam. O meu segundo pilar, deixa eu só pegar uma aguinha. O meu segundo pilar são pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas. Estou nervosa. Quando era jovem, eu era católica, e eu tinha um padre em Lins, o José Oscar Beoso, e ele diz assim, você vai ser freira, porque eu adorava ajudar pessoas, né? Mas eu adoro pessoas. E aí, se vocês vão dizer, mas as pessoas me traem, as pessoas me enganam, as pessoas erram, meu funcionário pisa na bola, meu funcionário usa o telefone na hora errada. Mas continue acreditando. Vai ter pessoas que vão te devolver, que vão crescer com você, e você vai ter pessoas que vão te decepcionar. A decepção dessas pessoas vão fazer você melhores para a vida. Vão fazer vocês ficarem ficar mais parrudo para enfrentar os desafios. Então, acreditem nas pessoas com 2 pilares, desde que elas sejam honestas, desde que elas tenham valores, desde que elas tenham vontade. Porque se as pessoas que estão do seu lado no seu negócio, no seu trabalho, no seu dia a dia, não tiverem vontade, tenha coragem de mudar. Tenha coragem de trocar. E eu estou falando isso primeiro para mim, tá? O Bruno está aqui, sabe disso, das mudanças que a gente está fazendo. E assim, tenham coragem de dizer, não é possível mais. Eu tenho que trocar essa pessoa. Ore sempre antes de contratar um funcionário. Nunca contrate sem pedir a orientação dele. Mas acreditem em pessoas. Quando eu dava aula, eu tinha um jovem, o Kleber, que ele era extremamente irreverente. Ele chegava na sala de aula à tarde, ele beijava na boca a melhor aluna da sala, que hoje é a esposa dele, a Josi, e levava um tapa, porque ela batia nele. E esse menino era muito fora da caixa. Ele era irreverente, ele chegava atrasado, e aí depois eu fui descobrir que era um menino que a tia que cuidava, que tinha uma revolta e tudo mais. E ele foi trabalhar com a gente como office boy. Depois o Kleber se tornou nosso sócio, e hoje ele tem a empresa dele. Hoje é casado, até eu tive com ele, falei que eu ia citá-lo. Hoje é casado, tem um filho, tem uma empresa que é minha concorrente, mas a gente se respeita. Por quê, gente? Nem sempre aquela pessoa que tira 10 toda hora, que não tem, que é certinho, faz acontecer. Às vezes, no dia de hoje, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, jovens mais invocados, vamos dizer assim,
Desde que você mantenha na rédea curta, você constrói. Os jovens de hoje têm muita sede, mas têm muita impetuosidade, acho que a palavra é essa, de querer logo as coisas. Eles não estudam, eles não leem, eles querem as coisas rápidas. Então, esses jovens que são fora do contexto, é um talento, desde que seja bem aproveitado. Até hoje, o Kleber tem a maior gratidão por mim. Quando o Rafael faleceu, ele queria comprar a empresa de mim, deu o maior trabalho, mas assim, a gente resolveu rápido. E até hoje eu o admiro, porque é um menino que fez a vida acontecer a partir da oportunidade que teve. Eu tive quando eu era consultora, porque quando eu fui para a editora, eu tive que parar de ser consultora e tive que parar de dar aula, porque eles me queriam exclusiva na empresa. Mas antes disso, eu dei consultoria, eu acho que é um dos exemplos melhores que eu posso dar para vocês. Eu trabalhava numa granja, eu morava em Lins, e trabalhava numa granja em Guaimbê. Sábado eu saía às 6 horas de casa para ir para essa granja. Tinha em torno de 40, 35 funcionários. Naquela época, as granjas não tinham sistema de tecnologia para as galinhas, era na raça. Então, cada galpão tinha as galinhas poedeiras e tinha um funcionário que tinha que colher os ovos antes que as galinhas fizessem cocô em cima. Por quê? Se a galinha fizesse cocô em cima, se a galinha fizesse cocô em cima, o ovo perdia qualidade. Na hora de classificar esse ovo, ele, por maior que fosse, perdia a qualidade porque ele estava manchado. O som tá bom agora? Porque eles estão... Tá. Eu não estou acostumada. Bom, aí, o que acontecia? Nós demos eu ia em loco ver, e nós começamos a dar um treinamento para essas pessoas muito simples. Tinha gente que não tinha nem escrita. E a gente começou a dar um treinamento que em sítio é muito comum, ter o limão e ter a buchinha. Então, toda vez que ele pegava um ovo que ele não tinha colhido e a galinha tinha feito cocô em cima, ele lavava esse ovo com limão, né, com a buchinha, e esse ovo era classificado de forma melhor. Cada classificação que aumentava na granja, eles ganhavam prêmios. Então, o funcionário começou a ver que ele trabalhar direito, que ele fazer direito, que ele ir várias vezes no galpão, trazia a ele uma produtividade maior, o ovo era bem classificado e, portanto, ele podia ganhar um prêmio. E aí foi instituído cesta básica, a gente deu o 5S, né, que é a 5 de organização, limpeza, descarte. E esse funcionário foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Esse funcionário começou a fazer essas coisas na sua casa. Morava em casa simples, mas ele começou a descartar as roupas que não usava, ele começou a aproveitar alimentos, ele começou a fazer bazar na própria comunidade. Então, assim, todo mundo pode melhorar, desde que tenha humildade e dedicação para ser ensinável. E cabe a você que é líder, cabe a você que é dono, cabe a você que tem seu negócio, trazer essa pessoa para perto. A coisa mais fácil que existe e a mais terrível é a nossa língua. Falar mal que o funcionário não faz, falar de um funcionário para o outro. Eu já fui assim. Mas isso não leva a nada. Isso traz uma discórdia na empresa que só atrapalha você. Então, olhe no olho do seu funcionário quando você tiver uma coisa para falar. Olha no olho do seu colega quando tiver alguma coisa para falar. E seja verdadeiro. Olha, eu não concordo com isso, eu não posso isso, eu não cuido disso. Seja muito claro, porque essa clareza atrai para você gente
de valor. E eu estou falando isso em todos os segmentos, tá? Qualquer pessoa merece o nosso respeito. O meu terceiro pilar é a questão de o sucesso de ontem não garante o de hoje. Isso é uma verdade absoluta. Está aí a Shopee, que vende produtos da China, né? Meu amigo foi para a China aqui 24 vezes, que ele vende produtos de roupa, que ele vende produtos de beleza, que ele vende produtos de calçado, e aí você fala, nossa, como consegue vender tão barato? Sabe por quê? A maioria dos produtos Shopee são produzidos apenas e tão somente quando tem escala. Todo mundo aqui quer comprar esse relógio. Ela fala, bom, então tem uma linha de produção que eu consigo fazer entregar. Mas e aí, se eu pedir não entrega? Aí ele fala, acabou o estoque. E como é muito barato, você vai lá e compra outro, porque acabou o estoque. Então, é um novo modelo de pensar que é muito diferente do que veio até aqui. Se você olhar o Magazine Luiza, que é uma empresa tradicionalista, que tem um monte de estoque, que tem um monte de loja, junto com o Mercado Livre, se você olhar no trimestre, as duas faturaram a mesma coisa. Uma, sem estoque nenhum, sem loja nenhuma. A linha final lá é maior do que o Magazine Luiza, que tem estoque, que tem loja, que tem não sei quantos funcionários. Magazine Luiza está errado? Não, ela está se reinventando. Hoje ela é financeira, hoje ela está no mercado internacional, mas o Mercado Livre não gastou um tostão. Ele fez uma plataforma inteligente, ele trouxe o que a gente chama hoje, né, de parceiros, marketplaces, e ele vende no Brasil inteiro. Aí você fala assim, não, mas o Mercado Livre não cobra frete. O frete é barato. Claro que não. Não é ele que paga, é o parceiro. Então, gente, a grande mudança está acontecendo e nós precisamos ter coragem de olhar o nosso retrovisor que deu certo, mas olhar para frente. Não tem mais segredo. Hoje, com a tecnologia, hoje com as informações aí à nossa disposição, todo mundo olha o concorrente, todo mundo olha tudo. Então, se você vai comer um lanche e vive uma experiência diferente, e vê que a pessoa tem um jeito de fazer diferente, você tem que pensar assim, eu posso aproveitar isso para a minha vida, para o meu negócio, para a minha prestação de serviço? Hoje o nosso cliente quer experiências. Ele não quer ir lá e comprar esse papel. Ele quer ir lá, comprar esse papel, tomar água, ter ar-condicionado e se sentir aceito. Hoje, tudo aquilo que a gente achava o shopping center vai virar mausoléu daqui a pouco. Daqui a 20, 30 anos. Todos nós hoje, a maioria de nós, compra pela internet. E você compra muito mais, porque quando você não está fazendo nada, você começa a entrar na Amazon, no Mercado Livre. Então, os seus clientes precisam ser encantados, precisam viver com vocês no dia a dia experiências. Eu não sei o que você faz, eu não sei onde você trabalha, mas os seus clientes precisam ter experiências. A outra coisa, nada é imutável. Nada. A única coisa imutável é Deus, que nos abençoa e que faz da gente próspero, digno e seguir em frente. Mas não tenham medo. Usem o tempo livre de vocês, ao invés de ficar no Instagram vendo coisas utópicas, como a pastora sempre diz. Vai estudar. Hoje tem muita coisa no YouTube, nos programas por aí, de coisas que você pode aprender. Pequenas palestras que você pode estudar. A inteligência artificial, outro dia eu estava almoçando na casa da Karina, fizemos um poema para o Danilo brincando. O Danilo, trabalhando, que jogou no Matsubari, que tem um carro velho. Nós brincamos com ele. Em 1 minuto, a inteligência artificial fez um poema.
Então, gente, claro que a criatividade humana é muito maior que isso, mas nós temos que ficar ligados em tecnologia. Não tem jeito. E o quarto pilar, porque já me deram um sinal aí que meu tempo está acabando, eu com medo que não ia dar tempo, hein? Que ia ser muito, né, Moisés? Então, assim, a interação de vocês, que é a nossa proposta aqui, é troca de experiências. Hoje, somos nós que estamos aqui, mas todos vocês podem vir aqui falar a experiência de vocês. Nosso grande objetivo aqui é trocar experiências, é trocar ideias, o que você faz com esse ponto do seu negócio, o que você faz quando uma pessoa dá esse tipo de problema. É troca de experiência. Ninguém aqui é melhor que ninguém, não é uma palestra. Nós podemos usar a nossa vida cristã para fazer com que a gente tenha aqui na igreja não uma mentoria, mas uma troca de ideias, onde todo mundo se ajuda. Um pouquinho antes da gente começar, tem uma senhora que... Como que se chama? A Conceição. Ela faz umas bonecas maravilhosas, e a gente estava vendo. Quantas vezes a gente compra presente para bebê fora daqui, tem uma pessoa super criativa, que faz coisas maravilhosas. A gente não se ajuda. O Juliano tem a empresa lá de... Ele fica bravo comigo. O Juliano tem a empresa de bijuteria e ele é extremamente caprichoso. Ele vai lá e dá banho nas bijuterias que ele tem. Todo mundo gosta, dura uma eternidade. E a gente adora. Então, se eu tenho que dar um presente, por que eu vou comprar de outro lugar? Ele é meu irmão, ele é meu amigo. Então, essas coisas que os grupos sociais fazem, nós, como um grupo cristão, abençoado por Deus, liderado por Ele, onde somos mordomos, a gente pode se ajudar, a gente pode se construir. E, gente, eu queria dizer uma coisa. Vou parar aqui. Há 6 meses ou 1 ano atrás, eu conversando com a Musa, eu disse para ela: nossa, eu dei aula há tanto tempo, eu queria começar a falar. Aí a Musa falou assim: vai dar aula. Né? E do nada Deus proporciona uma manhã onde eu posso estar aqui com vocês, conversando, contando minha história e me colocar à disposição de cada um de vocês e de todos vocês naquilo que eu puder ajudar. Muito obrigado. Quase que não dá tempo, hein, Célia? Quase, hein? A Célia estava aqui e falou: nossa, era 30 minutos, já me deram 50, o que eu faço? Né? Sabendo como que é? A gente começa a falar, a gente empolga. Mas assim, parabéns pela sua vida. Eu vi a história da Célia e falei assim: Célia, isso é uma história de superação e resiliência para vencer tudo isso. É uma característica que o empreendedor tem que ter. E aí a Célia falou algumas coisas. Quem fez a pergunta aí? Já recolheu as perguntas ou não? Tá todo mundo sem perguntar. Todo mundo entendeu tudo, Célia. Você viu? Nem pergunta não tem mais. Você viu? Ó, você foi tão bem que não tem nem perguntas. Tem a perguntinha aqui. Irmãos, nós vamos encerrar aqui às 10h15. Eu fiz um resuminho rápido aqui das pontos que me chamaram a atenção. Que é muito importante. Eu vou aproveitar, já que teve poucas perguntas, e sobre os pontos que a Célia abordou, que me chama a atenção pelo aquilo que a gente vê no dia a dia, né? A gente está a todo momento na frente de empresários, pequenos, aqueles que estão começando, grandes empresários, né? E a gente observa a característica, né, do empreendedor. Uma das coisas que é importante a gente dizer é o seguinte: a Célia falou assim, olha, ela falou sobre inovação, ela falou sobre trabalho duro, aí ela falou aqui sobre vontade de aprender e estudo constante, rápida evolução, e falou sobre observação empresarial. E um dos pontos que eu sempre vejo é o seguinte:
O que é um administrador de uma empresa? Quem aqui sabe o conteúdo que vai quando você faz um curso de administração? Quando você faz um curso de administração, você aprende um monte de coisas pequenas. Tipo assim, você aprende um pouquinho de direito, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de finanças, um pouquinho de RH, um pouquinho de tudo. Por quê? Porque o objetivo de um administrador, ele não é ser especialista naquilo. O objetivo do administrador é entender o que eu preciso para o meu negócio, para fazer a gestão de negócio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, como é que eu faço então para aproveitar as oportunidades? Às vezes vai ter itens que você não domina. O que você vai fazer? Tenha a humildade de buscar ajuda. E tem tudo a ver com o propósito desse projeto. Porque vai ter pessoas especializadas em áreas aqui que podem te ajudar. Como é que eu falo sobre marketplace se eu não entendo nada de marketplace? Um exemplo. Então, se você não tiver quem ajude aqui, tem direcionamento para você. Né? Então, o mercado realmente está crescendo bastante. Então, trabalho duro. Por quê? Porque um empreendedor, eu sei que aqui tem pessoas que, na verdade, ele não é ainda um empreendedor. Ele ainda não tem um negócio. Mas um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter é a natureza de trabalhar mais de 8 horas. O empreendedor tem que trabalhar 16, 18. Certo, Célia? Trabalhar bastante, né? Então, essa é uma das coisas. Tem que trabalhar duro. Né? Humildade, por que humildade? Porque nós temos que ter humildade para aprender. Se eu não sei, eu busco quem sabe. Não faça por você mesmo. Por quê? Porque o risco de dar errado é muito grande. E tem muitas coisas que, na verdade, dentro da gestão de empresa nós precisamos. Como é que eu faço, por exemplo, para observar mudança de mercado aqui, tendência de mercado? Nós estamos vivendo essa revolução aí, que é da inteligência artificial, que tudo que você pergunta para ela, ela te responde. Ela constrói, fala assim, não, parece que ela estava aqui atrás de mim, vendo o que está acontecendo na minha vida. Ela te responde. Quantos de nós estamos já envolvidos com inteligência artificial? E a inteligência artificial, ela vai mudar o mundo de negócios. E nós aqui, temos que estar preparados para as mudanças e aproveitar as oportunidades. Né? Então, a primeira pergunta aqui, já que chegou agora a pergunta, como identificar os tempos certos para investir em funcionários e para consumir as demandas? É essa a pergunta. Deixa eu repetir novamente. Como identificar o tempo certo para investir em funcionários para consumir as demandas? Ou seja, para atender as demandas, né? Deixa eu te dar o microfone aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um princípio lá na empresa, porque lá eu tenho um pico de trabalho, de outubro a abril, né, Bruno? Mais ou menos. Então, normalmente, nesse período eu não consigo investir, nem em estudo, nem em treinamento, né, que hoje se chama PDI, hoje se chama, tem outros nomes, mas a gente usa o tempo de baixa. Aí você fala, mas tempo de baixa de faturamento eu não tenho dinheiro. Mas aí você guarda o seu dinheiro do tempo de alta para no tempo de baixa treinar o seu time para uma outra plataforma, para uma outra inovação. A gente tem lá um grupo de TI. E toda vez que a gente vai fazer mudanças no sistema para a empresa, a gente faz na baixa. Porque se você fizer mudanças, se você mudar a forma de trabalhar, no período de pico, você não consegue ter a produtividade que você tinha e você deixa o funcionário confuso. Então, lá no meu negócio, que é sazonal, eu trabalho todas as mudanças de tecnologia, de treinamento de funcionário, na baixa. Outra coisa que nós fizemos na empresa agora foi dar como benefício um valor mensal para o funcionário que quer voltar a estudar. Porque hoje em dia o estudo está tão ruim que o funcionário não quer ir para a escola. Então a gente dá um valor proporcional ao salário dele. Por mês ele pode fazer uma faculdade, desde que ele tenha mais de 1 ano de casa, desde que ele tenha um projeto lá para ele estudar. Então, gente, não dá para treinar
funcionário no tempo de pico. Por exemplo, quem trabalha com loja, não dá para dar treinamento de vendas no Natal, no Dia das Mães. Você tem que trazer o seu funcionário para fazer esses treinamentos na hora da baixa. Uma outra dica, aí você fala assim, não, mas como que eu mantenho meu funcionário na época da baixa? Porque não tenho o que fazer, eu vou te mandar um embora. Não faz isso. Use esse funcionário para estudar. Você seleciona vários cursos online, estuda, faz ele estudar, faz ele ouvir e depois conversa com ele. Porque é muito fácil a gente falar, tá aí o treinamento, estuda. Se você não acompanhar, ele não vai fazer. Então, dá o treinamento para ele fazer, mas acompanha, traz de volta, tá? Era isso, acho que eu respondi. Espera aí que tem mais perguntas, não vai saindo daí não. Já está querendo escapar. Não vai ter café assim que eu estou olhando o horário aqui. Nessa história de superação, o que mais você não faria, aqui está escrito de mais novo. Francisco, quem é o Francisco? Ah, tá, não faria de novo. O que você não faria de novo? Essa pergunta eu acho interessante. Por quê? Porque a gente fala muito do sucesso, né? Gente, mas tem tanto fracasso no meio da nossa história, mas tanto que é onde a gente mais aprende. Aliás, eu aprendi, eu falei assim, tem MBA de fracasso para vocês contar aqui. Por isso que eu tenho bastante história interessante. Mas aí, Célia, essa aqui é a resposta tua. Quando meus filhos eram pequenos, a minha única preocupação era dar a sustentação financeira para eles. Comida, estudo. Eu não me arrependo disso. Mas uma coisa que eu me arrependo é que, como eu não entendia que Deus cuidava de tudo, eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite. E quando eu olho para mim, eu vejo que eu podia ter passado mais tempo com eles. Então, hoje, eu falo para todo mundo que eu converso, para todo mundo que eu troco ideia, o que eu me arrependo é de ter trabalhado muito. Talvez comer arroz, feijão e ovo, ou comer só arroz e feijão, era melhor do que ter trabalhado de manhã, de tarde e de noite. Porque eu não brincava com eles. Eu não tinha tempo de me divertir com eles. Então, não deixem os filhos de vocês sem diversão, sem a presença de vocês. Essa pergunta aqui, eu acho que ela tem a mesma resposta, tá? Mas só para complementando, essa resposta da Célia faz parte da maior parte dos empresários que eu encontro hoje que trabalham conosco, tá? É você trabalhar 5 saúde, e uma dessas está relacionada com a saúde familiar, que é o tempo, e a gente costuma cometer esse erro, né? Porque a responsabilidade do empreendedor traz isso aí. A outra pergunta, eu vou deixar uma última aqui, que me deixaram, que ela é interessante. No processo de crescimento, qual o sacrifício que te trouxe arrependimento? Praticamente, acho que é a mesma coisa. É a mesma resposta, mas eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, a gente é muito organizado, inclusive como empreendedor, a organizar nossos horários. Nós temos horário para vir à igreja, nós temos horário para orar, nós temos horário para fazer exercício, nós temos horário para trabalhar. Dá para a gente incluir nesse horário o convívio com a família. Dá para a gente incluir. É só a gente priorizar. É uma questão de prioridade. E eu não priorizei isso no passado. Muito bem. Agora tem uma aqui, que essa aqui é para empreendedor, né, novo, que está com uma ideia engavetada. Como criar um negócio sem muito capital, mas com uma ideia? Essa pergunta é difícil, hein? Essa é difícil. Aí, Célia, fala aí que a gente vai... Vamos fazer um bate-bola aqui, nós dois. Vai lá. O que você vai responder? Eu acho mesmo, não tenho certeza. Primeiro, você tem que ter certeza que você é de Deus. Segundo, você tem que procurar as pessoas certas. Quem você confia que você pode trocar uma ideia sobre essa possibilidade? Quem você admira nesse ramo, que você pode saber mais, que você pode estudar mais, que você pode aprender mais. Eu acho que é isso. Isso aí. Aí, complementando aqui, é assim, minha sugestão, vai criar um negócio novo, você tem que fazer um plano de negócio. O plano de negócio, ele vai te dar uma visão assim, o plano de negócio é assim, quanto que eu preciso de investir nesse negócio?
Primeiro, você vai saber a sua necessidade de capital que você precisa. Capital de investimento, que a gente chama de capital fixo, e você tem o capital de giro, que é para manter o negócio girando. Ao ter isso na mão, você tem outra oportunidade. Qual é? Será que esse negócio cabe um sócio? Porque sem capital você não roda. Eu posso calibrar esse negócio menor? Porque quando você faz uma projeção, você pode fazer uma projeção de um negócio grande. E ele te exige muito capital. Então, se você projetar isso, eu falo assim, preciso de 500 mil para montar esse negócio. Pronto, já matei, vai para a gaveta porque eu não tenho dinheiro. Mas você pode ter um sócio. Se a ideia for muito boa, e se você tem alguém que compartilha disso, por que não um sócio? Mas aí o sócio tem a ver com seus valores. Ele é cristão? Os valores dele são os mesmos cristãos? Vocês conhecem o negócio? Aí sim, vai o sócio. Mas você pode começar um negócio menor, com muito pouco capital. Porque se você montar hoje tem um lanche aqui em Rio Preto, um cachorro-quente, que se você for comprar uma franquia deles, é 400 mil reais, de cachorro-quente. Se você for montar o mesmo lanche com um carrinho, num lugar bacana que você começa, você não precisa de 400 mil reais. Você precisa de 5, 10 para montar o carrinho, e você vai crescendo. A pastora quer falar também. Sabe o que eu queria que você falasse? Sobre a pergunta arrependimentos. Então, uma das coisas muito interessantes na questão de arrependimento são os tombos e as rasteiras que se levam no decorrer do caminho. Por exemplo, está se falando sobre idealização e sobre início do negócio. O que mais existe no mercado são pessoas que aproveitam de outras pessoas, e existem muitas pessoas capazes, idealizadoras, que afundaram, tiveram a morte do seu negócio antes mesmo de começar por causa dessas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre não confiar em pessoas que não merecem confiança. Aí a senhora... Uma boa pergunta, hein, pastor? Gente... Para finalizar essa, hein, que é a última, a pastora selou assim, tá. Nessa linha de ser apaixonada por pessoas, eu confio demais, né? E eu já levei muito tombo, já fui roubada, já fui traída, já fui enganada, o meu funcionário virou meu concorrente, e dói demais isso. A gente tem que ter uma confiança nas pessoas. Deixa eu só voltar um pouquinho. O arrependimento que a gente tem de uma experiência ruim tem que nos fortalecer para ter uma liderança, para ter uma convivência com as outras pessoas num grau muito menor. Eu tenho uma tendência, e eu estou falando só de mim, eu tenho uma tendência a idealizar as pessoas. Por isso que quando eu me decepciono, eu sofro tanto. E isso não é bom, porque a única coisa que a gente tem que ter é um relacionamento claro. Todos nós temos defeitos, erros, problemas, mas os arrependimentos que vêm porque você idealizou o outro, tem que trazer em você uma experiência para a próxima experiência. Você não pode responsabilizar a pessoa de ter te causado um problema. Você escolheu aquele funcionário, você escolheu aquela pessoa para amigo. Agora, é a dose. As pessoas são tão humanas quanto a gente. Se ele erra, eu erro. Se eu erro, ele erra. Se eu tenho uma falha mais plausível, vamos dizer assim, porque eu tenho valor, a falha dele pode ser maior. Mas quanto de peso eu coloquei naquilo? Então, a minha sugestão aqui, acho que eu consegui responder o que a senhora perguntou. Analise, observa é o seguinte: para você entrar no ramo de negócio, você tem que começar, mesmo se você não tenha perfil, você tem que iniciar perfil. Porque até, por exemplo, quando trabalha família, um quer engolir o outro. Então, você tem que ter o quê? Um braço de carne e um braço de ferro. O braço de ferro é o braço direito. E o braço de carne é o braço esquerdo. Você usa mais o direito do que o esquerdo. Infelizmente, para o mundo do negócio,
você tem que ter essa expertise. Você tem que entender, e o relacionamento com todas as pessoas no negócio, um pé seu tem que estar para trás para te firmar. E é isso que muitas vezes debilita alguns cristãos. Por quê? Porque eles têm o universo do cristianismo, que ensina padrões, conceitos, ensina, né? E o universo do negócio. Então, ele traz essa confusão, entende? Então, essa confusão, ela existe. Então, no negócio, você não precisa ser 100% serpente, mas você tem que ser 50%. Por quê? Porque senão você vai ser alvo. Você vai ganhar em um ano, em outro mês você perde tudo, por causa de uma pessoa esperta que apareceu no seu caminho. Você não pode lesar ninguém, prejudicar ninguém, mas também você não pode ser alvo fácil de ninguém. Então, eu acho isso uma coisa muito importante para o meio cristão, né? Essa questão de confiar, isso não existe. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia nunca direciona ninguém a confiar em ninguém. Confiança é virtude, virtude é para Deus. Virtude espiritual é para Deus. Então, confiança é em Deus. Você não confia em pessoas, você trabalha com pessoas. Entende? Você convive com pessoas. Eu acho isso muito importante para vocês. Muito bem. Bom, eu não vou falar aqui para vocês mais alguma pergunta, se alguém quer falar, porque nosso tempo já terminou, né? Nós estamos e cravamos, passamos 5 minutos na nossa programação, mas a gente volta com o Calbi e aí depois a gente vai fazer mais perguntas na segunda rodada, ok? Agora nós vamos fazer um intervalo e aí a gente vai lá tomar um cafezinho, acredito que ainda tem. Se não tiver, a gente tomar água. Tem, né, pastora? A pastora falou tem. E tem, agora eu também vou tomar. E aí nós voltamos às 10h30. 10h30. Combinado? Deus abençoe.